Então, eu sei que eu andei um pouco sumida. Dia 27 eu entrei em um rematch. O que é o rematch? O rematch é quando você muda de casa de família. No meu caso, eu tava aguentando algumas coisas fazia muito tempo e eu falei com a minha mãe, decidi um certo dia falar com a minha mãe e falar com ela: mãe, eu não aguento mais, eu preciso mudar de casa porque minha sanidade mental não está boa, eu tô sofrendo muito, eu choro todo dia, então não é isso que eu quero. Então, na mesma hora, eu mandei uma mensagem pra LCC, que é a minha cônsul aqui, é quem me ajuda, e falando que eu precisava muito conversar com ela, só que eu queria conversar com ela pessoalmente, porque eu achei que era melhor. E nessa semana, assim, eu fiquei muito mal, eu chorei demais, porque eu não aguentava mais o jeito que as crianças estavam me tratando. Eu sei que eram só crianças, mas não é justo você vir trabalhar e você não ser respeitada, as crianças fingirem que não te escutam, você parecer um fantasma no seu trabalho. Então, numa sexta-feira, eu saí com o meu menor para fazer algumas atividades de manhã. E na hora que eu voltei com ele, a minha host mom aqui pediu para conversar comigo. Na hora que ela pediu para conversar comigo, eu já sabia o que era. Porque eu sei que eles sabiam que eu tava triste, porque eu chorava muito. Não tem como você não ver quando uma pessoa tá triste e quando ela chora muito, principalmente porque o olho fica todo vermelho e etc. Então ela chamou e a gente sentou pra conversar. E ela falou assim: Júlia, a gente quer o rematch. Daí eu falei assim: nossa, eu tava pra falar isso com você. Eu também quero muito esse rematch. E eu acho que vai ser a melhor coisa. Daí ela falou assim, que ela via que eu não estava bem, ela via que eu não estava feliz e que ela acha que eu mereço um intercâmbio melhor, porque eu vim do meu país, larguei todo mundo pra viver isso. E ela falou que ela via que não tava a personalidade da gente entre mim e as crianças eram muito diferentes. Então, nós resolvemos isso. Foi um rematch amigável. Normalmente é melhor. E nessas duas, eu tenho 2 semanas. 2 semanas para arranjar uma outra família. A minha. Hoje é dia 6 de setembro, é uma quinta-feira. O meu prazo ia até a segunda. Então, o meu prazo ia até segunda-feira. Eu estava desesperada porque entraram no meu primeiro dia de rematch, primeiro dia online, que você fica online de novo para poder falar com outras famílias. Você tem o seu site, então as famílias começam a entrar no seu perfil de novo, como se você tivesse na sua primeira vez escolhendo famílias. Mas a maioria das famílias que entram pra falar são em rematch. Eu pensei que eram só famílias em rematch, mas eu fiquei sabendo que não. Então, na segunda-feira mesmo, entraram 5 famílias. Eu conversei com as famílias, algumas eu já descartei de cara porque eram de 4 crianças, de 3 crianças, e no meu caso aqui eu cuido, né, de 3 crianças, um menino de 9, uma menina de 8 e um menino de 5. Eles são muito difíceis, a cultura é totalmente difícil. Eu era a primeira au pair e eu acho que isso influenciou muito nessa, nessa personalidade não compatível que a gente tinha. Então, a mãe sabia disso. O menino mais velho comigo, ele não me aceitava de jeito nenhum. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu sou muito tranquila, só que ele não me aceitava de jeito nenhum. Ele gostava de argumentar e eu não conseguia ficar quieta, eu argumentava junto, então os pais percebiam, o pai teve que interromper mais de uma vez a gente, tipo, nessas argumentações, né, que ele tudo, tipo, você não pode ouvir um não, né, você tem que argumentar, então ele ficava até não querer mais. E depois disso, eu fiquei aí até hoje, assim, nessa agonia de não entrar família. Não entrou família por uma semana no meu perfil.
Algumas famílias vieram falar comigo no Facebook, porque tem grupos de Facebook que eu estava participando para poder arranjar família. Só que eram famílias que precisavam de Aiki, que normalmente tem experiência com bebês e normalmente tem mais do que tantas horas em experiências com crianças. Eu fiz um estágio em Ubatuba antes de vir no Brasil e eu tenho 240 horas com crianças. Normalmente as meninas que são Aiki e que tem muito mais horas com crianças e também tem a experiência com bebês. Eu não tive experiência com bebês, eu cuidei numa creche, não uma creche, uma escolinha em Ubatuba, e eram crianças de 1 a 5 anos, e então eu não era aqui, então descartei muitas famílias não deu pra fechar por causa disso. Algumas famílias eu conversei, entrevistei, só que não tinha aquele feeling. Então, se você não sente isso, não adianta você fechar, porque não vai dar certo. Daí chega lá e quer pedir rematch de novo. Eu não queria isso. Mas nessas 2 semanas eu fiquei muito agoniada. Eu falei pra minha mãe que eu não queria ir embora. Porque assim, você tem um prazo de 2 semanas. As 2 semanas a minha host mom me pediu pra eu continuar trabalhando. Normal. Só que o comportamento das crianças piorou muito comigo. Nessas 2 semanas, você vai falando com as famílias e se o seu prazo acabar, você tem que voltar para o seu país. Eu não queria voltar para o Brasil. Eu fiz muito para estar aqui. Eu paguei a agência para ficar 1 ano aqui. Então, eu queria ficar esse 1 ano aqui. Eu não queria ir embora. E é muito frustrante. Eu tô aqui fazem quase 5 meses. Não deu nem metade do programa. Então, pra mim, ia ser muito frustrante voltar pra casa. E minha mãe falava, Ju, o pior que vai acontecer é você ter que voltar pra casa. Só que eu não queria isso. Eu queria continuar. Porque eu quero ficar mais de 1 ano. Eu quero aprender. Eu quero viver isso, entendeu? E lutei. Eu postei em todos os grupos de Facebook que eu tinha. Postei meu perfil falando que eu tinha 22 anos, tal. O meu ID, que é para as famílias conseguirem me achar. A minha agência é a Apia, Au Pair na América, no Brasil é Experimento. Então, só quem era dessa agência, a Apia, poderia me achar. O fluxo da Apia não é tão grande quanto outras agências, mas a minha consular, que é a Julie, a LCC, ela me ajudou muito. Eu fui até a casa dela pra gente procurar família. Tinham muito mais famílias do que meninas online em rematch. Então, nós mandamos alguns e-mails. E ontem apareceu essa família no meu perfil. Fiquei super feliz porque eram idade boas. Era uma menininha de 4 anos e meio e um menininho de 2 anos e meio. São 2 crianças, é uma idade boa porque eles vão pra escola, não é tipo total tempo integral, né? Mas é uma idade boa. Essa família é de Boston, perto de Boston, né? A família. E eu conversei com eles ontem quase 40 minutos no Skype. E eu gostei mesmo, sabe? Eu fui muito com a cara da mãe, eu fui muito com a cara do pai, e eles me mostraram as crianças, foi muito legal, a conversa foi muito legal. Eles já tiveram 4 au pairs, sendo 2 ou 3 brasileiras, então eles já sabiam um pouco mais dessa cultura, eles adoram comida brasileira. Eles falaram que eles adoram brigadeiro, que é uma coisa que é muito famosa, normalmente as meninas fazem para as famílias quando vêm pra cá. Então foi um negócio legal, foi uma conversa legal, que teve troca de coisas, e a gente conversou e a gente riu e contou, e eles perguntaram algumas coisas, eles contaram as coisas de lá, e foi uma conversa legal. Então logo que eu desliguei o Skype, eu mandei uma mensagem falando que eu gostei muito deles, que eu gostei muito da família, que eu gostei muito das crianças, e o pai me respondeu, hoje de manhã eu recebi um e-mail.
Ai, a Daniela, que é a menininha de 4 anos e meio, ela não parou de falar o seu nome. E isso me deixou tão feliz de manhã. Então eu acordei feliz pra trabalhar. Então eu trabalhei das 7h30 às 8h30 e 8h30 eu entrei no meu break. Então, depois que eu vim do meu break, eu vim pro meu quarto e comecei a falar com a minha mãe e falei: Mãe, olha, essa família, eu gostei muito deles. Então, eu quero muito, eu fiquei muito feliz. Eu falei para minhas amigas também, porque minhas amigas estavam torcendo muito pra mim, elas não queriam que eu fosse embora. Então, eu vim aqui pro meu quarto pra assistir alguma coisa, pra ver se tinha algum e-mail, pra ver se tinha alguma coisa no Facebook. E daí eu recebo uma mensagem do host da família que eu conversei ontem. E eles falando que eles conversaram com a LCC deles, porque as famílias automaticamente também têm uma LCC para ajudar. Então eles conversaram com a LCC deles, porque eles gostaram muito da conversa ontem, gostaram de mim. E iam conversar com a minha LCC para ver como que a gente podia resolver isso. E na hora meu olho encheu de lágrima, só de falar. E meu olho encheu de lágrima e eu fiquei muito feliz. Nossa, eu saí assim, peguei o celular na hora e falei: Mãe, eu acho que eu tive um match. E daí eu mandei mensagem pra minha LCC pra já deixar ela preparada pra quando eles ligassem. É, Foi a coisa. Nossa, hoje é uma quinta-feira. E ontem o meu atual host dad, o meu fofo, como as meninas falam entre a gente, ele veio falar comigo, perguntando quando que eu ia sair daqui, porque os pais dele venderam a casa e eles iam precisar desse quarto, que é o quarto que eu tô. Porque segunda-feira os pais vinham pra cá. Então bateu mais ainda o desespero, sabe? E eu fiquei muito triste com isso, porque ia ser um negócio que eu ia ter que sair. E eu falei com a minha LCC, eu não tinha pra onde ir se eu saísse daqui. Minhas amigas estão em rematch, uma delas não mais, pelo que parece, mas que ela queria muito, mas a LCC não quis dar. Não vou entrar em detalhes, mas a outra tá em um rematch, foi um rematch muito surpreso e eu falei pra ela se acontecesse alguma coisa aqui, se eu poderia ficar na casa dela. Mas como ela está em um rematch também, não teria nem como eu ir pra casa dela. Uma menina em rematch indo pra casa da outra menina em rematch. Então eu fiquei muito mal. Tava falando com a minha LCC já sobre passagem pro Brasil. E eu não ia pagar a passagem pro Brasil, porque eu acho um absurdo isso. Eu falei com a minha agência no Brasil e contei tudo o que estava acontecendo. E porque a Apia, que é a agência, não pode me deixar assim debaixo da ponte. Então eles teriam que me dar uma passagem e para eu poder ir para casa. Então, desde ontem eu vim mandando e-mail para várias LCCs da mesma agência que eu, que minhas amigas me passaram. E assim, eu não sabia mais o que fazer porque o meu tempo estava acabando e eu precisava muito disso. Eu não queria ir embora, eu paguei para ficar um ano, eu queria ficar um ano. Então, foi assim uma correria, uma loucura. Ontem eu trabalhei eu tive o break de 3 horas pela manhã, que é o que eu sempre tenho normalmente, mas eu trabalhei até 6h30 da tarde. Então, eu não gosto muito de ficar mexendo no celular, mesmo porque a host mom não gosta que eu mexa, mas não tinha muito o que fazer. Eu precisava ver famílias, eu precisava me arranjar, eu precisava, sabe, ter isso certo, porque eu não queria voltar pro Brasil. E daí aconteceu isso, eu recebi essa mensagem e eu fiquei super feliz. Foi a melhor coisa que aconteceu, eu acho. É, Ficar essas 2 semanas aqui é muito difícil, porque eles contam para as crianças e as crianças elas pioram. Falo isso porque a minha menina, ela era um amor comigo. E ela piorou muito, 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 muito. E isso me surpreendeu demais, sabe? Não sei se porque ela se sentiu traída porque eu tô indo embora, só porque ela gostava muito de mim. Era mais uma menina na casa, porque ela tem 2 irmãos. Então, mas essas 2 semanas aqui assim pra mim foi horrível, porque eu
senti que, ela tá indo embora, então vamos, né, ignorar mais ela, vamos tratar ela mal. E foi isso. Mas eu fiquei muito feliz que eu recebi esse e-mail hoje e vai dar tudo certo. Eu não tenho nem palavras pra descrever todo mundo que me ajudou, me mandando e-mail de LCC, mandando positividade e tudo mais. E é isso, galera. Queria contar pra vocês, porque eu sumi aí, né, do Instagram por umas 2 semanas, mais ou menos, eu acho. Então, galera, isso foi mais pra contar o porquê que eu sumi. Se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeo sobre o meu intercâmbio, vocês comentam, se inscrevam no canal e a gente se vê. Obrigada, esse é o primeiro vídeo, daí talvez tenham muitos mais. Então, galera, isso foi mais pra contar o porquê que eu sumi. Se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeo sobre o meu intercâmbio, vocês comentam, se inscrevam no canal e a gente se vê. Obrigada, esse é o primeiro vídeo, daí talvez tenham muitos mais.